Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Tiago Araújo. É um grande prazer estarmos aqui, hein? Vamos estudar esse conteúdo que fala sobre os aspectos econômicos do território brasileiro e falarmos sobre algumas questões que podem vir retratando na tua prova da PM da Bahia. Então, vem comigo. Galera, antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo propriamente dito, eu quero que você entenda que no território brasileiro nós temos os chamados setores da economia. Esses setores da economia, eles andam em conjunto e de forma interdependente. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre os aspectos econômicos do território brasileiro. Só lembrando que quando nós falamos de aspectos econômicos, estamos falando tipicamente do setor produtivo no Brasil. Vou colocar o nomezinho aqui, já para nós não esquecermos. Setor produtivo. E que esse setor, ele é interdependente. Coloquem aí também interdependente. O que é que quer dizer esse termo interdependente? Quando nós falamos que uma área ou um setor ele é interdependente, nós estamos alegando que eles trabalham em conjunto, eles trabalham de uma forma unificada, ok? A grande extensão territorial do Brasil proporciona possibilidades para a execução de várias atividades econômicas. Então, nós podemos dizer, galera, que a vasta extensão territorial, ou seja, o tamanho do território brasileiro, que venhamos e convenhamos, é o quinto maior país do mundo, apresenta uma vasta proporção para a produtividade em sua economia. E o que acontece? O território brasileiro tem uma grande variedade de composição climática e vegetacional, possibilitando a sua produção e o desenvolvimento de suas atividades. Além da existência de riquezas minerais, a sua grande extensão territorial pode ser destinada à atividade agropecuária. Olha só, o que seria esse termo agropecuária? Vamos tratar um pouco sobre esse conteúdo. A agropecuária, colocar aqui, a agropecuária é um modelo, tá? A agropecuária é um modelo econômico. Esse modelo econômico é um modelo que apresenta duas composições, como nós podemos ver aqui, tá? O próprio nome já fala exatamente sobre essas composições. Nós vamos ter a agricultura, tá? A agricultura, e nós vamos ter a pecuária. Pecuária. São dois modelos que giram em torno do que nós conhecemos como agropecuária. Beleza, Tiago, mas isso daí é muito fácil. Eu sei que a agropecuária ela é formada pela agricultura mais a pecuária. Agora, que é um modelo econômico, isso aí é novo para mim. Tenha calma. Quando nós falamos de modelo econômico, nós temos que entender que esse modelo econômico ele é voltado para uma única característica. Quando nós falamos em modelo econômico, estamos falando de tecnologia. Tecnologia. E essa tecnologia, ela apresenta um grau de investimento em duas áreas, tanto na zona da cidade quanto na zona do campo. Então, são duas proporções totalmente diferenciadas. No campo, nós temos um tipo de investimento, na cidade também. Essa diferença termina proporcionando as divergências produtivas. Divergências produtivas. E essa divergência produtiva termina gerando aquelas desigualdades de produção que nós vemos entre a cidade e nós conseguimos identificar também no campo. Então, quando nós falamos sobre agropecuária, é sempre bom lembrar que o sistema agropecuarista, para que ele venha ter uma alta proporção, seja ela tecnológica no território, é necessário que essa produção venha a ter tecnologia. E essa tecnologia nós chamamos de investimentos. Investimentos, que são investimentos subsidiários. Investimentos subsidiários. Então, esses investimentos eles são oferecidos pelo Banco do Brasil para o pequeno e médio agricultor rural. Só que aí nós temos algumas características posteriores.
Nós temos, dentro da agricultura e também da pecuária, dois tipos de produções que vão ser relevantes devido ao grau tecnológico, e eu quero fazer essa pequena revisão com você. Na agricultura, no Brasil, tá? Nós vamos ter esse sistema agrícola dividido em duas áreas. Nós vamos ter a agricultura comercial, que é aquela voltada para o comércio nacional e internacional, e nós vamos ter a agricultura subsistente. Deixa eu apagar aqui que ficou meio complicado. Vou ficar melhor. Tá? Agricultura subsistente. Então, o que vai diferenciar cada um deles é exatamente o nível tecnológico. O que vai diferenciar é o nível tecnológico. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem investimentos no campo, você consegue identificar se a agricultura ela é comercial ou se ela é subsistente. A agricultura subsistente é aquela agricultura tipicamente familiar. Tá? É aquela com o grau de investimento mais baixo, é aquela que apresenta um nível tecnológico de proporção mais básico e por aí vai. Isso é agricultura. Já a pecuária vai acontecer da mesma forma. A agropecuária vai ser dividida, só que não em comercial e subsistente. Vai ser intensiva e vai ser extensiva. Então, o que acontece? Aqui, alta tecnologia. Aqui, o gado criado em pastos. Tecnologia limitada. Tá bom? Mas aí, o que acontece? Isso daqui, Tiago, chama-se de agropecuária? Sim, nós temos a agropecuária. Mas a agropecuária é uma região que se desenvolvem as duas proporções? Não, a agropecuária é o nome dado para o estudo voltado tanto para o setor agrícola quanto para o setor pecuarista, ok? Então, muito cuidado com essa nomenclatura. Vamos lá? Vamos prosseguir? O Brasil é um. Deixa eu colocar o vermelho aqui para ficar melhor. Olha só, vamos lá. O Brasil é um país que apresenta uma economia sólida, tá bom? É exportador de uma grande variedade de produtos, fato que fortalece sua economia. As atividades da agropecuária, da indústria e serviços são bem atuantes e contribuem para o crescimento do produto interno bruto. O PIB é a soma, colocar aqui, ó, para você, a soma de todo o capital gerado pelos setores da economia. Ok, pessoal, é a soma de todo o capital. E que setores da economia são esses? Nós vamos ter o setor primário, nós vamos ter o setor secundário, e nós vamos ter o setor terciário. Tiago, o que são cada um desses? Aqui é agricultura, pecuária e extrativismo, aqui é a base industrial e aqui é o comércio. A união de todos eles vai gerar o que chamamos de produto interno bruto, que vai reger o nosso território, tá bom? Então, cuidado. Caso venha cair na tua prova, que o PIB é a soma de todo o capital produzido a partir do setor primário, secundário e terciário. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, os principais produtos que o Brasil exporta são. Eu vejo uma grande necessidade em produzirmos aqui, ó. Eu vejo uma grande necessidade de termos um pensamento voltado para essas características aqui. Por quê? Quando se trata da banca IBFC, a banca IBFC ela é bem contundente e ela termina perguntando quais são os principais produtos que são gerados no território brasileiro e que terminam por ser o maior produtor, aquele que gera produtividade, que gera uma grande composição. Então nós vamos ter aqui, ó, o minério de ferro. Esse minério de ferro aqui, nós vamos ter três áreas. Nós vamos ter em Minas Gerais,
Gerais, a maior produtividade de minério de ferro do Brasil. Aí nós vamos ter a Serra do Carajás, tá bom? E nós vamos ter o Maciço do Urucum, tá bom? O Maciço do Urucum. Então, são 3 áreas que produzem essa grande proporção de minério de ferro. Nós vamos ter o aço, a soja e os derivados. Nós vamos ter também a composição dos automóveis, a produção de cana-de-açúcar, principalmente na região do litoral. E aí nós temos a produção aérea, a carne bovina, a produtividade do café e o corte da carne de frango. Todos esses produtos aqui, eles são exportadores, exportadores. E eu quero tirar mais uma dúvida sua. Nós temos no Brasil o chamado PNB. O PNB é o chamado Produto Nacional Bruto. Produto Nacional Bruto. Esse produto nacional bruto é a soma de todo o capital que é retirado a partir do grau de de exportação. Ele tem tudo a ver com a questão da exportação. Por quê? Porque a exportação ela vai ter uma base econômica no Brasil. É o que nós chamamos de déficit e superávit da Bolsa de Valores. Quando nós temos uma venda maior do que uma compra, nós temos um superávit. Quando nós temos uma compra maior do que uma venda, nós temos um déficit. Isso é uma questão até mesmo de lógica, né? Então, os produtos importados, aqueles que o Brasil importa, o Brasil compra, o petróleo bruto, os produtos eletrônicos, as peças de veículos para as chamadas montadoras, nós temos os medicamentos, os cosméticos, né? Automóveis, óleos combustíveis, gás natural e motores para a base da aviação. O Brasil, juntamente com a Argentina, Uruguai e Paraguai, quando nós falamos aqui ó, de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, estamos falando de quê? Lembramos logo de quê? Do chamado Mercosul. Tudo bem. Forma o bloco econômico denominado Mercosul. Além desse bloco, o Brasil também participa da Organização Mundial do Comércio, que possibilita ao Brasil uma base de transição na sua economia e a interligação econômica com países de várias partes do mundo. Ok? E aí, vamos para a nossa segunda parte do nosso vídeo, que vai falar exatamente sobre cada uma das regiões. Eu quero que você observe, nós vamos falar sobre a base da região norte, sobre a base da região nordeste, falaremos sobre a base do centro-oeste, ou seja, nós iremos tratar de cada uma dessas regiões na nossa próxima aula. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.